Em uma época distante, onde o tempo parecia imortalizar as glórias de grandes impérios, existia uma cidade que acreditava ser indestrutível, uma metrópole cercada por muralhas colossais e abundante em riquezas além da imaginação. Nínive, a capital do império mais poderoso de sua era, se erguia sobre o mundo, regida pela opressão, corrupção e excessos. Os reis eram adorados como deuses, os sacerdotes ofereciam sacrifícios a ídolos de pedra, e os exércitos devastavam povos sem piedade. Mas algo inesperado estava por vir. Naum não era um rei nem um grande guerreiro, tampouco um homem de riqueza. Ele não possuía exércitos nem aliados poderosos, mas tinha algo que poucos possuíam: uma mensagem que mudaria a história de todos. Este homem apareceu nas ruas de Nínive, pregando palavras que soavam como um golpe afiado. Era um profeta, com uma missão que poucos conseguiam compreender. Sua voz, carregada de uma autoridade inquestionável, revelou a tragédia que se abateria sobre a cidade. A queda está próxima. A glória de Nínive será consumida pelas chamas, suas riquezas serão saqueadas, suas muralhas ruirão. O julgamento divino se aproxima. Mas quem acreditaria nele? Quem se importaria com as palavras de um homem simples, um desconhecido que ousava desafiar a grandeza de um império inteiro? Nínive se via imbatível. Seus habitantes e governantes acreditavam que ninguém seria capaz de destroná-los. Para eles, a cidade era eterna, intocável, inquebrantável. Entretanto, sinais misteriosos começaram a surgir. O rio que abastece a Nínive começou a revelar-se, agitado e tumultuado. O céu, antes claro, agora se tornava denso e carregado de nuvens escuras. O rei de Nínive, atormentado por pesadelos angustiantes, sentia que o fim estava próximo. Sua glória estava desmoronando, mas ele preferia fechar os olhos para a realidade. Tentava resistir à profecia de Naum, mas a verdade começava a se revelar diante de seus olhos. Enquanto isso, Naum permanecia firme em sua mensagem de destruição iminente. Para ele, não havia dúvida: o castigo divino era certo, a cidade que se afastara da justiça e da verdade receberia sua punição. Ele, um simples mensageiro, sabia que sua missão estava cumprida, não importa o que o futuro lhe reservasse. Seu papel era transmitir o que fora dito a ele, e ele o faria com toda a verdade que carregava em seu peito. Com o tempo, as palavras de Naum tornaram-se uma sombra sobre Nínive, cada vez mais reais e palpáveis. O fim de Nínive estava se aproximando, e não havia como negar que a cidade estava prestes a cair sob o peso de sua própria arrogância. O profeta sabia que o futuro da cidade já estava selado, mas o que lhe restava agora era observar, com um coração pesado, o cumprimento da profecia. O silêncio, que antes parecia ser uma tranquilidade, agora estava cheio de inquietação. O profeta Naum, que trazia consigo a voz do juízo divino, havia falado e, no fundo de seu coração, ele sabia que as palavras que proferiu não eram vazias. Nínive não podia escapar de seu destino, e a cidade que uma vez foi a maior de todas estava prestes a se despedaçar diante dos olhos do próprio Criador. Ninguém queria acreditar. Como poderia um império tão poderoso, com suas muralhas imponentes e riquezas infinitas, ser destruído? Como poderiam os habitantes de Nínive, que se viam acima de todos, aceitar que estavam prestes a enfrentar a ira divina? A arrogância deles era sua maior fraqueza, e essa fraqueza seria a sua queda. Esses sinais, antes ignorados, agora eram impossíveis de negar. O rio, que sustentava a vida de Nínive, começava a se agitar violentamente, quase como se quisesse varrer a cidade do mapa. O céu, sempre claro e brilhante, se cobria de nuvens negras, e as tempestades de areia varriam as ruas como presságios de um futuro sombrio. Os líderes, que costumavam se orgulhar de sua grandeza, começaram a se esconder atrás das muralhas, temendo o que não podiam controlar. Dentro de mim, eu sentia que o cumprimento da profecia estava cada vez mais próximo. Eu, que sou apenas um homem, tinha visto com meus próprios olhos o futuro que esperava Nínive.
E eu sabia que, quando a destruição chegasse, ela não seria apenas uma destruição física. Seria um castigo que penetraria até as profundezas da alma. Porque quando alguém se afasta de Deus, o caminho da ruína não é só sobre muros caindo ou cidades queimadas. É sobre a morte interior que se infiltra e consome tudo o que um dia foi bom. Eu via os habitantes da cidade, antes tão seguros de si, agora vivendo com uma angústia crescente. Eles começavam a perceber que seus dias de impunidade estavam chegando ao fim. Alguns tentavam resistir, enquanto outros começavam a buscar respostas nos templos dos ídolos, mas sabiam que não encontrariam ali nada que pudesse salvá-los. Eu observava tudo, sentindo em meu peito o peso da verdade que havia sido anunciada, e sentia uma tristeza profunda, pois sabia que não havia volta. O juízo de Deus era certo, e nada poderia impedir sua execução. Eu havia sido chamado para ser um mensageiro, mas nem mesmo eu poderia escapar das consequências desse chamado. O que eu havia dito começava a se realizar diante dos meus olhos, e eu sentia que meu coração se apertava com a dor da destruição que se aproximava. No fundo de minha alma, eu sabia que o que estava acontecendo não era apenas o fim de Nínive. Era um reflexo da humanidade, um espelho que revelava a verdade mais amarga: o pecado e a arrogância sempre têm um preço. E enquanto eu caminhava pelas ruas de Nínive, observando a cidade lentamente sucumbir à sua própria decadência, não podia deixar de me perguntar: o que viria depois? O que aconteceria com todos aqueles que estavam destinados a cair? O que Deus planejava para este mundo depois que a profecia se cumprisse? Essas perguntas, como um fardo, se acumulavam em minha mente, e eu sabia que ainda havia mais por vir. Nínive havia caído, mas o que seria do mundo inteiro? O vento soprava com força, como se o próprio ar da cidade estivesse lutando contra o inevitável. Nínive, que um dia fora a joia do império, agora parecia estar em um estado de paralisação. As ruas, que um dia eram movimentadas e cheias de vida, agora estavam vazias, como se todos soubessem que o fim estava próximo, mas ninguém ousasse falar sobre isso. O medo se espalhava como uma sombra invisível, e eu, Naum, sentia cada vez mais o peso da responsabilidade que repousava sobre os meus ombros. Eu tinha cumprido meu papel, transmitido a mensagem, mas mesmo assim, algo dentro de mim não conseguia encontrar paz. Eu não estava apenas vendo a destruição de uma cidade, eu estava vendo o fim de uma era, o desmoronamento de algo que acreditava ser eterno. O que mais me assustava era a percepção de que a queda de Nínive não era apenas um castigo para a cidade, mas para toda a humanidade que se afastava de Deus. Lá, no coração da cidade, os líderes tentavam manter as aparências, mas o pânico estava começando a tomar conta deles. Eles, que costumavam viver como deuses, agora estavam diante de algo que não podiam controlar: o juízo que Deus estava prestes a aplicar. A terra sob seus pés parecia tremer, e os alicerces de Nínive, que sempre pareciam inabaláveis, agora estavam à beira do colapso. Os moradores, antes tão confiantes em sua riqueza e poder, estavam começando a perceber que estavam impotentes diante daquilo que se aproximava. Eles corriam desesperados, tentando encontrar alguma forma de evitar o que sabiam ser inevitável. Mas não havia onde se esconder, não havia lugar para escapar. O castigo divino estava em toda parte, como uma presença que envolvia a cidade inteira, uma presença que ninguém podia negar. Eu, enquanto profeta, não sentia alegria em ver o sofrimento de Nínive. Na verdade, eu carregava uma tristeza profunda em meu coração. Eu sabia que esta destruição era justa, mas ao mesmo tempo, eu sentia uma dor indescritível por aqueles que estavam prestes a cair. Nínive, a cidade que outrora foi gloriosa, agora se tornava um exemplo de como o orgulho e a maldade podem levar à queda. Quando finalmente a queda aconteceu, a cidade não se desfez em uma única noite, como muitos esperavam. Foi um processo lento, doloroso, como o corpo de um homem morrendo aos poucos.
As muralhas que antes eram imponentes agora estavam ruindo, as chamas consumiam os templos que haviam sido construídos para ídolos falsos, e as riquezas, que pareciam infinitas, se tornaram nada mais do que cinzas. Os gritos de desespero ecoavam pelas ruas vazias, mas não havia ninguém para ouvir. O destino da cidade estava selado, e ninguém poderia impedir o que estava prestes a acontecer. Eu olhava para tudo aquilo e sentia uma mistura de alívio e tristeza. O castigo que eu sabia que viria, agora estava diante de mim, mas ao mesmo tempo, não podia deixar de pensar no que viria depois. O que Nínive significaria para o futuro do mundo? O que Deus ensinaria ao mundo através da destruição de uma cidade tão grandiosa? Será que a humanidade aprenderia alguma lição, ou seria condenada a repetir os mesmos erros? O que eu via não era apenas o fim de Nínive. Era o reflexo do pecado humano em toda a sua crueldade. A destruição não era apenas de uma cidade, mas daquilo que o ser humano se tornara ao se afastar de Deus. E à medida que as chamas consumiam os edifícios e as muralhas caíam, eu sabia que o julgamento de Deus era, na verdade, um reflexo da justiça divina, uma justiça que, por mais difícil que fosse de compreender, era perfeita e necessária. A queda de Nínive foi apenas o começo. O castigo de Deus não era apenas para aquela cidade. Ele era um lembrete para todos, para o mundo inteiro, de que o orgulho, a injustiça e o pecado não podem permanecer impunes. O sol estava começando a se esconder no horizonte, suas últimas luzes iluminando os escombros de uma cidade que já não existia mais, ao menos não da forma como a conhecíamos. O que restava de Nínive era um campo devastado, onde antes havia vida, agora só havia silêncio. A grande cidade, que se orgulhava de sua glória e de seus imensos recursos, agora estava à mercê do vento e das cinzas que subiam para o céu. As ruínas de Nínive não eram apenas pedras quebradas e paredes desmoronadas. Elas representavam mais do que a queda de uma nação, eram o reflexo de uma humanidade que, em sua arrogância, se esqueceu de Deus. O povo que antes se exaltava, que ria da possibilidade de um fim, agora se via arrasado, perdido, incapaz de encontrar um caminho para a redenção. A mensagem de Naum não era apenas uma profecia sobre o colapso físico de uma cidade, mas uma advertência de que, quando a justiça divina chega, ela não deixa nada intacto. Eu ainda caminhava pelas ruínas, observando o que uma vez foi uma civilização próspera, agora reduzida a cinzas. O que mais me tocava não eram os edifícios em ruínas, mas os rostos dos que haviam sido deixados para trás, os sobreviventes da destruição. Eles, que antes eram orgulhosos e poderosos, agora estavam vazios, como fantasmas de um passado distante. Como eles haviam se iludido a ponto de acreditar que poderiam desafiar o juízo de Deus? Como poderiam ter acreditado que poderiam escapar do que estava destinado a acontecer? O que restava de Nínive não era apenas um lembrete de sua queda, mas também uma lição amarga para todos os que ainda viviam, para todas as nações que continuavam a se afastar do Criador. O juízo de Deus, tão temido, tão inevitável, se cumpriu, e a lição estava diante de todos. Mas será que os outros aprenderiam? Será que as gerações futuras veriam o que aconteceu com Nínive e entenderiam que o orgulho e a idolatria levam à destruição? Olhei para as chamas que ainda queimavam nas ruínas, sentindo uma tristeza profunda. Eu sabia que Deus havia sido justo, mas ao mesmo tempo, eu sentia uma dor imensa ao ver tantos inocentes sofrerem. Havia perdido algo que eu nunca poderia recuperar, algo que ia além das palavras ou das profecias, a esperança de que a humanidade um dia aprenderia a viver segundo a vontade divina. Mas a tragédia de Nínive não era só uma história de castigo. Ela também era um chamado à reflexão, uma oportunidade de aprender com os erros do passado. Mesmo nas cinzas da cidade caída, ainda havia a possibilidade de redenção, mas isso só seria possível se a humanidade estivesse disposta a ouvir a voz de Deus. Nínive havia sido destruída, mas o mundo ainda tinha uma chance de mudar. A queda de Nínive, embora dolorosa, foi um marco, uma lembrança eterna de que o juízo de Deus, embora severo, é também uma forma de misericórdia.
Pois Deus, ao julgar, não destrói sem motivo, mas busca restaurar o que foi perdido. E talvez, um dia, o mundo, ao olhar para Nínive, entenderia que a verdadeira grandeza não vem da riqueza ou do poder, mas da humildade diante de Deus.